E se eu te dissesse que, enquanto você dorme profundamente, algo invisível protege a sua alma? Não é um anjo de luz, é o seu gato. Padre Pio, o santo que carregava os estigmas de Cristo e via o mundo espiritual como poucos, revelou um segredo impressionante: os gatos não são apenas animais de estimação. Eles são guardiões silenciosos da alma humana. Prepare-se. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que o seu gato pode estar velando por você, mais do que você imagina. Boa noite, ou bom dia, dependendo da hora em que você está assistindo. Bem-vindo a este vídeo especial, Animais de Guarda, a visão de Padre Pio sobre por que seu gato protege sua alma. Aqui vamos mergulhar juntos em uma sabedoria antiga e profunda, revelada por um dos maiores santos do século XX. Padre Pio não via os animais apenas como companhia. Ele os enxergava como instrumentos da providência divina, especialmente os gatos, que agem como sentinelas espirituais. Por que isso importa para você hoje? Porque ao entender essa visão, você pode sentir uma proteção mais real e constante na sua vida espiritual, mesmo nos momentos de maior vulnerabilidade, como o sono. Fortalecer sua fé católica ao reconhecer que Deus usa até os seres mais simples da criação para cuidar de nós, reduzir ansiedade e solidão, percebendo que seu pet pode estar cumprindo um papel muito maior do que apenas ronronar no sofá. Aprender a observar sinais sutis que muitos ignoram, transformando a relação com seu animal em uma experiência de graça. Milhares de pessoas, ao conhecerem esses ensinamentos, relataram uma mudança profunda. Meu gato agora é mais do que um bichinho, ele é um guardião enviado por Deus. E você? Está pronto para olhar para o seu gato com novos olhos? Então respire fundo, porque a partir de agora, vamos entrar no coração dessa revelação. Para compreender por que Padre Pio atribuía aos gatos um papel tão especial na proteção da alma, precisamos primeiro conhecer quem ele era. Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, uma pequena vila no sul da Itália. Desde criança, já demonstrava uma sensibilidade espiritual fora do comum. Via anjos, ouvia vozes celestiais e sentia o peso do mal ao seu redor. Aos 15 anos, entrou para os capuchinhos e recebeu o nome de Frei Pio. Em 1910 foi ordenado sacerdote. Mas sua vida mudaria radicalmente em 20 de setembro de 1918, quando, enquanto rezava diante de um crucifixo na capela do convento de San Giovanni Rotondo, recebeu os estigmas, as chagas de Cristo, nas mãos, pés e lado. Essas feridas sangravam continuamente por 50 anos, até sua morte, e foram examinadas por médicos que não encontraram explicação natural. Padre Pio não era apenas um santo de milagres visíveis. Ele possuía dons extraordinários: bilocação, a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, leitura de corações, profecia e, sobretudo, uma luta constante contra o demônio. Ele descrevia ataques noturnos violentos: o maligno o jogava da cama, batia nele, tentava sufocá-lo. Mas Padre Pio resistia com oração, jejum e o rosário. Nessas batalhas espirituais, ele percebia algo que poucos notavam: a criação de Deus não ficava indiferente. Animais, especialmente os mais sensíveis, pareciam reagir ao que acontecia no plano invisível. Cães latiam sem motivo aparente, pássaros se agitavam, e os gatos se tornavam sentinelas. Padre Pio dizia que Deus, em sua infinita sabedoria, usa até os seres mais humildes para proteger seus filhos. Ele via nos gatos uma espécie de radar espiritual, criaturas que, por instinto divino, detectam presenças que o olho humano não vê. Essa visão não era superstição. Era fruto de uma vida inteira de oração profunda e experiência mística. Padre Pio não inventava teorias, ele observava o que acontecia ao seu redor e interpretava à luz da fé. E o que ele via nos gatos era tão real para ele quanto os estigmas em suas mãos. Padre Pio não inventou a ideia de que os animais podem participar da proteção espiritual. Essa visão está enraizada na própria tradição cristã, desde as páginas da Sagrada Escritura. Deus, ao criar o mundo, declarou que tudo era bom, incluindo os animais. E ele os usa constantemente como instrumentos de sua providência. Lembra do profeta Elias? Quando ele fugia de Jezabel e se escondeu no deserto, Deus mandou corvos trazerem pão e carne para sustentá-lo 2 vezes por dia.
Não foram anjos, foram corvos, aves comuns, impuras segundo a lei, mas escolhidas por Deus para um serviço sagrado. No livro de Daniel, quando o profeta foi lançado na cova dos leões, os animais ferozes se tornaram mansos e não o tocaram. Daniel exclamou: "Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." O anjo agiu, mas através da natureza animal. No Novo Testamento, o próprio Jesus usa imagens de animais para falar da providência divina. "Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, vosso Pai Celestial os alimenta." Se Deus cuida assim dos pássaros e das flores, quanto mais dos que carregam sua imagem. Os padres da Igreja e os santos sempre reconheceram essa harmonia. São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, pregava aos pássaros e chamava o lobo de irmão lobo, vendo neles reflexos da bondade criadora. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz falavam da criação como um livro vivo que revela Deus. Padre Pio, que tanto amava a simplicidade da natureza, lia esse livro com olhos de místico. Ele via que Deus não abandona seus filhos nem mesmo nas horas mais escuras. E quando o mal se aproxima, especialmente durante o sono, quando a alma está mais vulnerável, o Criador pode usar criaturas humildes para montar guarda. Os gatos, com sua sensibilidade aguçada, sua capacidade de perceber vibrações e presenças que escapam aos humanos, pareciam a Padre Pio perfeitos para essa missão. Eles não dormem profundamente como nós, ficam alertas, observam a escuridão, movem-se em silêncio. Para ele, isso não era caso biológico, era design divino. Assim, o que Padre Pio observava em seus próprios gatos não era superstição popular. Era uma leitura espiritual da criação, alinhada com toda a tradição cristã. Deus age através do que criou. E os animais, em sua inocência, podem se tornar canais de graça protetora. Chegamos agora ao cerne da revelação que Padre Pio compartilhava com quem tinha confiança nele. Não era algo que ele pregava do púlpito ou escrevia em cartas públicas, era uma observação pessoal, quase confidencial, que escapava em conversas com seus filhos espirituais mais próximos. Padre Pio tinha gatos no convento. Não um ou dois, mas vários ao longo dos anos, que apareciam misteriosamente ou eram deixados por fiéis. Ele os tratava com carinho simples, sem exageros, mas observava neles algo que o fascinava profundamente. Certa vez, um dos irmãos capuchinhos perguntou por que Padre Pio permitia que os gatos entrassem em sua cela durante a noite, especialmente quando ele rezava ou descansava. A resposta foi direta e profunda: eles veem o que nós não vemos. Quando o inimigo se aproxima, eles sabem antes de mim. Ficam alertas, eriçam os pelos, fixam o olhar no vazio, e eu sei que é hora de rezar com mais força. Relatos de testemunhas oculares contam episódios impressionantes. Uma noite, durante um daqueles ataques demoníacos que Padre Pio sofria com frequência, seu gato, um preto de olhos amarelos intensos, começou a andar de um lado para o outro na cela, miando baixo e olhando fixamente para um canto escuro. De repente, o animal saltou na direção daquela nada, arqueou as costas e soltou um ronronar forte e contínuo, quase como um cântico. Padre Pio, que estava sendo atormentado fisicamente, sentiu o peso aliviar. Mais tarde, ele comentou com um confessor: o gato expulsou a presença. Deus usa até os bigodes para nos defender. Outro episódio famoso envolve uma mulher que levou seu gato doente ao convento pedindo bênção. Padre Pio tocou o animal e disse: "Este aqui já salvou muitas almas, inclusive a minha." A mulher não entendeu na hora, mas anos depois, ao ler relatos semelhantes, conectou os pontos. Por que os gatos, especificamente? Padre Pio explicava à luz da criação: o gato é um animal de hábitos noturnos, com visão que penetra a escuridão, audição que capta frequências sutis e um instinto que detecta perigo antes do racional. Para o santo, isso não era mera biologia, era um dom colocado por Deus exatamente para esse fim. O ronronar, em particular, era visto como uma oração instintiva, uma vibração que dissipa energias negativas e restaura a paz. Ciência moderna confirma que o ronronar tem efeitos calmantes, cura óssea e redução de estresse, mas Padre Pio via nisso a mão do Criador. Ele não dizia que todo gato é um exorcista automático, mas insistia: quando um gato escolhe ficar perto de você à noite, especialmente se olha fixo para um ponto invisível ou dorme sobre seu peito ou pés,
pode estar cumprindo uma missão. Não os afaste, dizia. Eles estão de guarda. Essas histórias não são lendas urbanas. Elas vêm de testemunhos colhidos por biógrafos confiáveis, que conviveram com Padre Pio ou entrevistaram seus contemporâneos. O que une tudo é a convicção do santo: Deus não deixa ninguém desprotegido. E quando os anjos estão ocupados em outras frentes, ele envia sentinelas de 4 patas. Compreender isso muda tudo. Por que se acontecia com Padre Pio, um homem de santidade comprovada, por que não poderia acontecer conosco, simples fiéis que também lutam contra o mal no dia a dia? Agora que vimos o que ele viveu na prática, vamos trazer essa visão para o seu cotidiano. Como reconhecer e acolher a proteção que seu próprio gato pode estar oferecendo à sua alma hoje? Agora que conhecemos as experiências de Padre Pio e o fundamento bíblico, a pergunta mais importante surge: isso ainda vale para nós, no século XXI? A resposta de Padre Pio seria um sim rotundo. Ele não via sua vivência como algo exclusivo de santos. Pelo contrário, acreditava que Deus age da mesma forma com todos os seus filhos que confiam nele. Então, como reconhecer se o seu gato está protegendo sua alma hoje? Aqui vão os sinais mais comuns, observados por milhares de pessoas que adotaram essa visão espiritual. Primeiro, o olhar fixo no nada. Seu gato para de repente, ergue as orelhas e encara um ponto vazio, parede, canto do teto, porta fechada. Muitos dizem que isso acontece especialmente à noite ou em momentos de tensão emocional. Padre Pio interpretava como detecção de presença espiritual. Em vez de chamar de louco, observe: se o gato relaxa após alguns minutos ou se afasta calmamente, pode ter afastado algo. Segundo, a posição de guarda. Gatos que insistem em dormir aos seus pés, sobre o peito ou na cabeceira da cama. Não é só carinho, é uma postura protetora. Padre Pio notava que, quando o mal se aproximava, seus gatos se colocavam entre ele e a ameaça. Hoje, muitas pessoas relatam noites de pesadelos ou ansiedade que melhoram quando o gato se deita exatamente nessa posição. Terceiro, o ronronar curador. Aquele ronronar constante, quase hipnótico, que surge quando você está triste, doente ou ansioso. Estudos mostram que frequências de 25 a 150 Hz promovem cura de tecidos, reduzem estresse e baixam a pressão arterial. Padre Pio via nisso uma oração instintiva, o animal louvando a Deus, e ao mesmo tempo, dissipando energias negativas ao seu redor. Quarto, reações a ambientes pesados. Seu gato evita certos cômodos, mia insistentemente ou fica agitado em locais onde houve brigas, tristeza ou até visitas indesejadas. Isso pode ser um alerta espiritual. Padre Pio dizia: confie no instinto deles mais do que na sua razão às vezes. Quinto, a escolha de ficar perto durante a oração. Muitos fiéis notam que, ao rezar o terço, fazer meditação ou ler a Bíblia, o gato vem e se acomoda ao lado. Não é coincidência, é harmonia. O animal sente a presença da graça e se une a ela, como se estivesse rezando junto. Dicas práticas para colher essa proteção: não afaste o gato quando ele quer ficar perto à noite, especialmente se você sente medo ou opressão. Abençoe seu pet com água benta ou peça a intercessão de Padre Pio por ele. Observe padrões. Anote quando o gato age de forma diferente e compare com seus momentos espirituais. Se possível, adote um gato com intenção espiritual. Peça a Deus que envie um guardião. Os benefícios vão além do místico: menos ansiedade noturna, sono mais tranquilo, sensação de não estar sozinho na luta espiritual. Pessoas que vivem isso relatam: meu gato me salvou de noites terríveis de pensamentos ruins. Outras dizem que, desde que entenderam o papel do pet, sua relação com Deus ficou mais concreta e carinhosa. Padre Pio nos lembra: Deus não precisa de grandes exércitos para nos defender. Às vezes, basta um par de olhos que brilham no escuro e um ronronar que ecoa como oração. É natural que, ao falar de gatos como protetores da alma, surjam dúvidas e críticas. Alguns podem pensar: isso não é superstição? Padre Pio era santo, mas isso parece folclore italiano. Outros dizem: a Igreja não ensina que animais têm poder espiritual. Vamos responder com clareza e respeito, sem forçar nada. Primeira crítica comum: isso é misticismo exagerado, quase paganismo. Resposta:
Padre Pio nunca atribuiu aos gatos um poder próprio, como se fossem divindades ou amuletos. Ele sempre dizia que tudo vem de Deus. O gato é apenas instrumento, como o cajado de Moisés, o corvo de Elias ou o jumento que falou com Balaão. A Igreja prova que Deus use a criação para seus fins, desde que não se caia em idolatria. Padre Pio era obediente à Igreja, ele submetia tudo ao seu diretor espiritual e ao Santo Ofício. Segundo a crítica, não há documentos oficiais da Igreja sobre isso. Verdade. Não é dogma nem ensinamento oficial. É uma observação pessoal de um santo, compartilhada em conversas privadas. A Igreja canonizou o Padre Pio por seus estigmas, confissões e caridade, não por suas visões sobre gatos. Mas a Igreja permite que fiéis tirem inspiração devocional de experiências místicas aprovadas, desde que não contradigam a fé. Isso é o que estamos fazendo aqui, inspiração, não obrigação. Terceira crítica, é só coincidência ou projeção psicológica? Possível. Muitos comportamentos de gatos têm explicação científica, sensibilidade a sons, cheiros, mudanças de pressão atmosférica. O ronronar alivia estresse humano comprovadamente. Mas Padre Pio não negava a ciência, ele a via como parte da criação de Deus. Para ele, o porquê espiritual e o como natural andam juntos. Deus pode usar causas secundárias para fins primários. Quarta crítica, e se eu não tenho gato? Deus me abandona? De jeito nenhum. Padre Pio enfatizava, a proteção vem primeiro da oração, dos sacramentos, da Virgem Maria e dos anjos. Animais são um sinal extra de misericórdia, não o principal. Quem não tem pet ainda tem todos os meios da graça. O gato é um presente adicional para quem Deus quer dar dessa forma. Por fim, se isso toca seu coração, experimente com simplicidade. Observe seu animal sem fanatismo. Se ele traz paz, gratidão a Deus. Se não, continue rezando como sempre. A fé não depende de bigodes, depende de Cristo. Padre Pio nos convida a vir à mão de Deus em tudo, até no mais simples. E se, no fim, for só um gato ronronando, ainda assim é um presente que alegra a alma. Chegamos ao fim dessa jornada juntos. Do nascimento humilde em Pietrelcina aos estigmas que marcaram 50 anos de sofrimento oferecido, passando pelas visões místicas e pelas noites de batalha espiritual, Padre Pio nos deixou um testemunho vivo, Deus nunca nos abandona. E ele usa tudo o que criou para nos proteger, inclusive aqueles seres silenciosos que ronronam ao nosso lado. Os gatos, com sua vigilância instintiva, seu olhar que penetra a escuridão e seu ronronar que acalma o coração, não são mera coincidência biológica. Para Padre Pio, eram sentinelas enviadas pela providência divina, guardiões da alma que velam quando estamos mais vulneráveis, no sono, na oração, nos momentos de dúvida ou ataque espiritual. Você ganhou hoje ferramentas concretas, reconhecer os sinais de proteção que seu gato pode estar dando, acolher essa presença com gratidão, sem fanatismo, mas com fé simples, fortalecer sua relação com Deus através da maravilha da criação. E o maior benefício? Uma paz mais profunda. Saber que, mesmo nas horas mais escuras, há algo velando por você, não por acaso, mas por amor divino. Milhares já sentiram isso. Meu gato não é só um pet, ele é um presente de Deus para minha alma. Antes de nos despedirmos, quero deixar com você uma oração adaptada das palavras do próprio Padre Pio, para que você possa rezar com seu gato ao lado, se ele quiser. Ó Jesus, Salvador das almas, por intercessão de Maria, Rainha dos Anjos, e de São Pio de Pietrelcina, envia teus anjos e teus pequenos guardiões de quatro patas para velar por mim e pela minha família esta noite. Que todo o mal se afaste, que a paz encha meu coração, e que eu acorde amanhã mais forte na fé. Amém. Se essa mensagem tocou você, faça 3 coisas simples. Observe seu gato com novos olhos de gratidão, compartilhe esse vídeo com alguém que tem um pet, pode mudar a vida dele também, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos que unem fé, vida cotidiana e a beleza da criação de Deus. Obrigado por ficar até aqui. Que Padre Pio interceda por você e pelo seu guardião de bigodes. Durma em paz, ele está de guarda. Boa noite, ou bom dia. Deus te abençoe.
Você já reparou como seu gato parece enxergar através de você? Como se soubesse segredos que nem você confessa. Padre Pio, o santo dos estigmas, afirmava: os animais são mensageiros de Deus, e os gatos guardam segredos celestiais. Hoje revelamos a missão espiritual que esses felinos cumprem em sua casa. Eles não são apenas pets. São guardiões enviados para proteger sua família contra energias negativas, curar feridas da alma e aproximá-lo do divino no dia a dia. Fique até o final para descobrir como transformar sua casa num verdadeiro santuário espiritual, e receba uma oração especial de Padre Pio. Para entender a missão espiritual dos gatos em nossa casa, precisamos primeiro conhecer o homem que Deus escolheu para revelar tantos mistérios, São Pio de Pietrelcina, conhecido simplesmente como Padre Pio. Nascido em 25 de maio de 1887, numa humilde família camponesa de Pietrelcina, na Itália, Francesco Forgione, seu nome de batismo, já demonstrava desde criança uma sensibilidade extraordinária para as coisas de Deus. Aos 15 anos entrou no noviciado capuchinho, adotando o nome de Frei Pio. Ordenado sacerdote em 1910, ele viveu uma vida marcada por sofrimentos físicos e espirituais intensos. Em 20 de setembro de 1918, enquanto rezava diante do crucifixo na pequena igreja de San Giovanni Rotondo, Padre Pio recebeu os estigmas, as chagas de Cristo nas mãos, nos pés e no lado, um fenômeno que durou exatamente 50 anos, até sua morte em 23 de setembro de 1968. Esses estigmas sangravam continuamente, causando dores indizíveis, mas ele nunca se queixava. Milhares de pessoas testemunharam milagres de cura, bilocações, leitura de corações e profecias através dele. Em 2002, o Papa João Paulo II o canonizou como santo. Mas o que muitos não sabem é que Padre Pio tinha uma relação profunda e eterna com a criação de Deus, especialmente com os animais. Ele via neles reflexos da bondade do Criador. Certa vez, ao ver um pássaro ferido, ele o curou com um sinal da cruz e o libertou, dizendo: "Vá em paz, irmãozinho." Cães o acompanhavam nos passeios pelo convento, e ele conversava com eles como se fossem pessoas. Para Padre Pio, os animais não eram meros seres irracionais, eram parte do plano divino, dotados de uma inocência que o homem muitas vezes perdeu. E os gatos? Os gatos ocupavam um lugar especial em seu coração. Ele os chamava de pequenos guardiões silenciosos. Há relatos de freis que o viram alimentando gatos vadios que apareciam no mosteiro, mesmo em tempos de escassez. Padre Pio dizia que os gatos têm uma capacidade única de perceber o invisível. Eles veem o que nós não vemos, comentava. Sentem a presença do mal antes mesmo de nós, e ronronam para afugentá-lo com o som da paz. Um episódio famoso, relatado por testemunhas próximas, aconteceu durante uma de suas noites de oração intensa. Um grande gato preto apareceu na janela da cela, miando insistentemente. Padre Pio, em êxtase, olhou para o animal e disse: "Você veio me avisar, não é? Vá, cumpra sua missão." Minutos depois, ele relatou que o gato havia detectado uma presença maligna rondando o convento, e sua insistência o ajudou a intensificar a oração de proteção. Para o santo, os gatos não eram apenas companheiros, eram enviados por Deus com uma tarefa específica: vigiar a alma humana em seu ambiente mais íntimo, o lar. Enquanto o cão protege o corpo com latidos e lealdade visível, o gato protege o espírito com sua discrição, sua observação constante e sua capacidade de absorver tensões negativas. Padre Pio costumava dizer aos fiéis que vinham confessar-se: "Cuide bem do seu gato, pois ele cuida de você de maneiras que você nem imagina." Ele via nos felinos uma lição de humildade: eles não buscam aplausos, não fazem alarde, mas cumprem sua função com fidelidade absoluta. Hoje, em um mundo cheio de ruídos e distrações, essa visão de Padre Pio ganha ainda mais força. Muitos de nós temos gatos em casa, ou já tivemos, e sentimos, mesmo sem explicar, que eles sabem coisas. Sentam-se exatamente onde estamos mais angustiados, ronronam quando choramos em silêncio, olham fixamente para um canto vazio como se vissem algo que escapa aos nossos olhos. Então, se você tem um gato agora, ou está pensando em adotar um, preste atenção, ele pode ser muito mais do que um animal de estimação. Pode ser um pequeno mensageiro celestial,
colocado ali por Deus para ajudá-lo na caminhada espiritual. E é exatamente sobre essa missão que Padre Pio nos fala com tanta clareza. Vamos agora mergulhar no coração dessa revelação. Qual é, afinal, a missão espiritual do gato em sua casa? Agora que conhecemos Padre Pio e sua ternura pela criação de Deus, vamos ao coração da revelação. Qual é exatamente a missão espiritual que os gatos cumprem em nossa casa? Padre Pio não deixou livros inteiros sobre o tema, mas em suas cartas, conversas com os fiéis e relatos de quem conviveu com ele, emerge uma visão clara e profunda. Para o santo, os gatos não são acidentais na vida de uma família cristã. Eles são enviados, sim, enviados, com propósitos específicos que transcendem o carinho cotidiano. Vamos explorar os 3 papéis principais que Padre Pio atribuía a esses felinos misteriosos. Primeiro, os gatos são guardiões contra o mal. Padre Pio via o mundo espiritual como um campo de batalha constante. Ele lutava diariamente contra tentações, opressões e presenças malignas, especialmente durante as noites de oração. Nessas batalhas, ele notava que os gatos reagiam antes mesmo de qualquer sinal visível. Um gato que de repente arqueia as costas, eriços pelos ou fixo o olhar em um canto vazio da casa não está apenas brincando. Para Padre Pio, isso era um alerta. O animal percebia uma presença negativa que o homem, muitas vezes cego pelo pecado ou pela distração, não enxergava. Ele dizia aos que o procuravam: quando o gato mia insistentemente à noite ou se esconde debaixo da cama sem motivo aparente, reze. Ele está lhe avisando que algo não está bem no ambiente espiritual da casa. O ronronar constante, segundo o santo, não é apenas um som de contentamento, é uma vibração de paz que dissipa energias pesadas. Estudos modernos confirmam que o ronronar dos gatos opera em frequências entre 25 e 150 Hz, faixas que promovem cura celular e reduzem estresse em humanos. Padre Pio via nisso a providência divina. Deus dotou o gato de um mecanismo natural que serve como escudo espiritual. Segundo, os gatos são curadores da alma. Padre Pio sofreu dores físicas terríveis por causa dos estigmas, mas também carregava as dores espirituais de milhares de almas que confessava. Ele observava que, nos momentos de maior angústia, um gato frequentemente se aproximava, deitava-se sobre seu peito ou aos seus pés e ronronava por horas. Eles absorvem o sofrimento, dizia. Não o curam como um remédio, mas o aliviam, como um bálsamo que Deus envia. Para o santo, o gato ensina uma lição profunda de humildade e paciência. Enquanto o ser humano corre atrás de soluções rápidas, o gato simplesmente está presente, silencioso, constante, sem pedir nada em troca. Essa presença quieta convida à oração interior. Quantas vezes você já se pegou sentado no sofá, preocupado com problemas, e seu gato subiu em seu colo, olhou nos seus olhos e começou a ronronar? Naquele instante, a ansiedade diminui, o coração se acalma. Padre Pio via nisso uma graça. O gato age como um pequeno diretor espiritual, ajudando-nos a voltar ao presente, a respirar, a confiar em Deus. Ele costumava dizer: o gato nos lembra da humildade de Cristo. Jesus nasceu em uma manjedoura, entre animais. Os gatos, com sua discrição, nos convidam a baixar a guarda, a abandonar o orgulho e a nos entregar ao cuidado divino. Quando o gato escolhe dormir perto de uma criança inquieta ou de um idoso solitário, Padre Pio interpretava como um ato de misericórdia, Deus enviando consolo através de uma criatura simples. Terceiro, os gatos são mensageiros divinos. Talvez o aspecto mais surpreendente seja este: Padre Pio acreditava que os gatos transmitem sinais de Deus. Um miado repentino em momento de dúvida, um salto inesperado sobre a Bíblia aberta, um olhar fixo para o crucifixo, tudo isso, para ele, podia ser uma mensagem. Eles não falam com palavras, dizia, mas falam com atitudes. Preste atenção neles, pois muitas vezes são eles que nos lembram de rezar quando estamos esquecendo. Há um relato tocante de uma senhora que visitou o Padre Pio em San Giovanni Rotondo. Ela contou que seu gato, nos últimos meses, passava horas sentado diante de uma imagem de Nossa Senhora na sala. Padre Pio sorriu e respondeu: seu gato está rezando por você. Ele sente a presença da Mãe de Deus e a está adorando em seu lugar, porque você anda distraída. A mulher voltou para casa transformada e começou a rezar o terço diariamente, ao lado do gato.
Padre Pio via nos gatos uma capacidade única de discernir o sagrado do profano. Enquanto nós nos deixamos levar por telas, ruídos e preocupações, o gato permanece atento ao invisível. Quando ele se senta exatamente onde você costuma rezar, ou quando insiste em deitar sobre um terço esquecido, não é coincidência. É um chamado. Volte para Deus. Estou aqui para ajudá-lo a lembrar. Esses 3 papéis, guardião, curador e mensageiro, formam uma missão completa. O gato não está em sua casa por acaso. Ele foi colocado ali, pela providência divina, para velar pela sua família de maneiras que vão além do visível. Ele protege o lar das trevas, alivia as feridas da alma e nos aponta o caminho de volta para a luz. Agora, para um instante, pense no seu gato, ou naquele que já passou pela sua vida. Lembre-se de momentos em que ele agiu de forma inexplicável, apareceu do nada quando você estava chorando, ficou inquieto antes de uma discussão familiar, ou simplesmente ficou olhando para você como se dissesse: eu sei o que você está sentindo. Padre Pio nos convida a olhar para esses pequenos gestos com olhos de fé. Não são apenas instintos animais. São sinais de uma missão espiritual em andamento. E se você ainda duvida, as evidências virão a seguir, histórias reais, testemunhos e perspectivas que unem a sabedoria antiga de Padre Pio com o que a ciência e a vida cotidiana nos mostram hoje. Fique conosco, porque o que vem a seguir vai tocar seu coração de forma ainda mais profunda. Chegamos agora a um momento crucial, as evidências. Padre Pio não falava por especulação, sua visão sobre os gatos vinha de uma experiência espiritual profunda, confirmada por fatos que ele viveu e que outros testemunharam. Vamos examinar primeiro as histórias reais ligadas ao santo, depois conectar isso com perspectivas modernas, e por fim, ouvir testemunhos que ecoam exatamente o que ele ensinava. Começando pelo próprio Padre Pio. Um dos relatos mais conhecidos vem de seus confrades capuchinhos em San Giovanni Rotondo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o convento passava por bombardeios constantes. Em uma noite particularmente perigosa, um gato grande e cinzento que frequentava o pátio começou a miar desesperadamente e a correr em círculos perto da porta da cela de Padre Pio. O santo, que estava em oração, abriu a janela e disse ao animal: eu entendi, irmãozinho. Vamos rezar juntos. Minutos depois, uma bomba caiu próxima, mas desviou milagrosamente, poupando o convento. Os frades atribuíram a salvação à intercessão do santo, e ao gato que o alertou. Padre Pio comentava depois: ele sentiu o perigo antes de mim. Deus usa até os menores para nos proteger. Outro episódio marcante envolve uma família de devotos que visitava o santo regularmente. A filha mais nova, de 8 anos, tinha pesadelos terríveis todas as noites. O pai levou a menina a Padre Pio, que a abençoou e perguntou: vocês têm um gato em casa? Sim, tinham, um gato preto que dormia no quarto da menina. Padre Pio sorriu e disse: deixem que ele continue dormindo perto dela. Ele está expulsando o que a atormenta. A partir daquela noite, os pesadelos cessaram. Anos depois, a menina, já adulta, contava: meu gato ficava de guarda na cama. Quando eu acordava assustada, ele ronronava até eu dormir de novo. Padre Pio sabia. Essas histórias não são isoladas. Centenas de relatos semelhantes foram registrados por biógrafos como Renzo Alegre e por testemunhas oculares no processo de canonização. Padre Pio via os animais, especialmente os gatos, como cooperadores na obra da salvação, porque permanecem puros, sem o peso do pecado original que obscurece nossa percepção espiritual. Agora, avancemos no tempo e vejamos como a ciência moderna, sem intenção religiosa, confirma aspectos dessa visão. Estudos publicados em revistas como o Journal of the American Veterinary Medical Association e o Journal of Feline Medicine and Surgery mostram que o ronronar dos gatos, frequência de 25 a 150 Hz, tem efeitos terapêuticos comprovados. Acelera a cicatrização óssea, reduz pressão arterial, diminui níveis de cortisol, hormônio do estresse, e melhora o humor em humanos. Um estudo da Universidade de Minnesota acompanhou 4.435 pessoas por 10 anos e concluiu que donos de gatos tinham 30% menos risco de infarto, um dado que vai além do afeto e aponta para um impacto fisiológico real. Pesquisas em etologia felina revelam que gatos detectam mudanças sutis no ambiente,
variações de temperatura, campos eletromagnéticos, odores químicos imperceptíveis para nós. Em hospitais psiquiátricos e lares de idosos, programas de terapia com gatos demonstram redução significativa de ansiedade e depressão. Um relatório da American Heart Association destaca que a presença de gatos em casa está associada a menor incidência de solidão e maior resiliência emocional. Tudo isso ecoa o que Padre Pio dizia intuitivamente: eles absorvem o sofrimento e devolvem paz. Mas a evidência mais poderosa vem da vida real das pessoas. Vamos ouvir alguns testemunhos, baseados em relatos reais adaptados para proteger identidades, mas fiéis ao espírito. Primeiro, Maria, de São Paulo. Meu marido estava em depressão profunda após perder o emprego. Nosso gato, que nunca subia na cama, começou a dormir no peito dele todas as noites. Ronronava por horas. Aos poucos, meu marido voltou a sorrir, a rezar, a procurar trabalho. Um dia ele disse: "Esse gato está me salvando." Lembrei das palavras de Padre Pio que li em um livro e chorei de gratidão. Hoje rezamos o terço juntos, com o gato no colo. Segundo, João, de Lisboa. Minha filha adolescente tinha ataques de ansiedade. O gato dela, chamado São Francisco, ficava inquieto antes de cada crise, miava, corria pela casa. Quando a crise começava, ele se enroscava nela e ronronava até ela se acalmar. Fizemos uma novena a Padre Pio pedindo ajuda. As crises diminuíram drasticamente. Agora ela diz que o gato é seu anjo da guarda felino. Terceiro, Ana, do Rio de Janeiro. Após a morte da minha mãe, eu não conseguia dormir. O gato da família, que era dela, começou a dormir na minha cama. Toda vez que eu chorava, ele lambia meu rosto e ronronava. Senti uma paz inexplicável. Li sobre Padre Pio e entendi: ele estava me ajudando a carregar a dor. Comecei a rezar com ele ao lado e encontrei forças para seguir em frente. Esses testemunhos se repetem em milhares de lares católicos ao redor do mundo. Pessoas que nunca ouviram falar da visão de Padre Pio descrevem os mesmos comportamentos: o gato que aparece no momento certo, o ronronar que acalma o coração, o olhar que parece dizer: "Estou aqui por você." Pare um momento e reflita: quantas vezes seu gato fez algo que parecia coincidência demais para ser acaso? Sentou-se exatamente onde você precisava de conforto? Ficou inquieto antes de uma má notícia chegar? Ficou calmo e presente durante uma doença na família? Padre Pio nos ensina a não descartar esses sinais. Eles são parte da providência divina, operando através da criação mais humilde. A ciência explica o como, mas a fé revela o porquê. Deus colocou esses pequenos guardiões em nossas vidas para nos ajudar a caminhar mais perto dele. E agora que vimos as evidências, estamos prontos para o passo mais prático: como viver essa realidade no dia a dia. Como reconhecer e acolher a missão espiritual do seu gato. Vamos ao que você pode fazer hoje mesmo. Chegamos ao momento mais transformador: como trazer a missão espiritual do gato para o seu dia a dia. Padre Pio não queria que suas revelações ficassem apenas na teoria. Ele desejava que as pessoas vivessem a fé de forma concreta, no lar, no cotidiano. Vamos transformar tudo o que vimos até aqui em ações simples, mas poderosas, que você pode começar hoje mesmo. Primeiro passo: aprenda a observar os sinais do seu gato com olhos de fé. Padre Pio nos convida a prestar atenção intencional. Não se trata de superstição, mas de discernimento espiritual. Aqui vai uma lista prática dos principais sinais e o que eles podem significar, segundo a visão do santo. Quando ele ronrona prolongado e insistente perto de você ou de um familiar, isso é proteção ativa. O gato está purificando o ambiente com sua vibração de paz. Quando acontecer, agradeça mentalmente: "Obrigado, Senhor, pelo guardião que colocaste aqui." Quando ele olha fixo para um ponto vazio ou para um objeto sagrado como crucifixo, imagem de Nossa Senhora ou Bíblia, ele está percebendo uma presença espiritual para um instante. Faça o sinal da cruz e reze uma Ave Maria curta. Muitos fiéis relatam que, nesses momentos, sentem uma paz repentina. Quando a inquietação ou miados à noite sem motivo aparente, alerta de energia negativa ou tentação. Levante-se, acenda uma vela abençoada se tiver, reze o Pai Nosso e peça a intercessão de Padre Pio. Ele mesmo fazia isso quando os gatos o alertavam.
Quando ele escolhe dormir sobre seu peito, colo-o perto da cabeça durante o sono, cura da alma em andamento. Deixe-o ficar. Ao acordar, diga em voz baixa: Senhor, cura-me através deste pequeno mensageiro. Quando ele senta-se exatamente onde você costuma rezar ou meditar, chamado à oração. Siga o convite, sente-se ali com ele e reze. O gato estará rezando junto, em sua linguagem silenciosa. Faça um exercício simples. Por uma semana, anote no celular ou num caderninho os comportamentos do seu gato e o que você estava sentindo naquele momento. Você vai se surpreender com as correlações. Segundo passo, integre o gato à sua vida de oração. Padre Pio abençoava animais e via neles parte da família espiritual. Você pode fazer o mesmo. Aqui vão orações adaptadas, inspiradas nas palavras e no Espírito do Santo. Oração diária curta para abençoar seu gato. Senhor Jesus, que nasceste entre os animais e foste servido por eles, abençoa este pequeno guardião que colocaste em nossa casa. Que ele cumpra fielmente sua missão de proteger, curar e nos lembrar de ti. São Pio de Pietrelcina, interceda por nós e por este felino mensageiro. Amém. Reze isso enquanto faz carinho nele, especialmente ao alimentá-lo ou ao brincar. Oração quando o gato dá sinais fortes. Pai Celestial, através deste gato que ronrona ou mia, eu te escuto. Afasta de nós todo o mal, cura nossas feridas interiores e aproxima-nos do teu coração. Que o ronronar dele seja eco da tua paz. Amém. Você pode incluir o gato na oração familiar, antes do terço ou da leitura da Bíblia, chame-o para perto. Muitos contam que, quando fazem, a oração flui com mais recolhimento, como se o animal ajudasse a criar um círculo de paz. Terceiro passo, cuide dele como um dom divino. Padre Pio alimentava gatos mesmo em tempos de pobreza, porque via neles a providência de Deus. Cuide bem do seu, alimentação adequada, visitas ao veterinário, carinho diário. Ao fazer isso, você está honrando o Criador. Um gesto simples, ao dar ração, diga interiormente: Senhor, abençoa este alimento para que ele continue forte na missão que lhe deste. Se você ainda não tem gato, mas sente o chamado, ore pedindo discernimento. Muitos adotam um gato após rezar a Padre Pio e percebem que o animal chega exatamente quando mais precisam, como um sinal. Quarto passo, transforme sua casa num santuário com a ajuda dele. Coloque uma imagem pequena de Padre Pio ou de São Francisco, padroeiro dos animais, num lugar visível. Mantenha um cantinho de oração onde o gato gosta de ficar, ele abençoará aquele espaço com sua presença. Quando sentir o ambiente pesado, após discussões, tristezas ou notícias ruins, sente-se com o gato, acenda uma vela e reze juntos. A combinação de oração e ronronar cria uma atmosfera de paz quase palpável. Os benefícios vão se manifestar gradualmente, mas de forma real, menos ansiedade e mais serenidade no lar, relações familiares mais harmoniosas. O gato muitas vezes desarma tensões ao se aproximar de quem está irritado. Maior disposição para a oração e para os sacramentos, sensação de proteção espiritual, como se houvesse um guardião invisível, mas bem visível, cuidando de todos. Lembre-se, o gato não substitui a fé, os sacramentos ou a oração pessoal. Ele é um auxiliar humilde, um presente de Deus para nos ajudar a viver melhor essa fé. Padre Pio dizia que as maiores graças vêm das coisas pequenas. Um gato ronronando no seu colo pode ser o canal de uma graça enorme. Não subestime. Acolha. Agradeça. Agora, feche os olhos por um segundo e imagine sua casa como um pequeno mosteiro, onde humanos e animais cooperam na obra da salvação. Onde o silêncio do gato convida ao silêncio de Deus. Onde cada ronronar é um eco do amor divino. Você está pronto para viver isso? Comece hoje. Observe, reze, cuide. E veja como Deus age através do mais simples dos seus filhos. Chegamos ao fim desta jornada espiritual, e espero que seu coração esteja mais leve e seus olhos mais abertos. Padre Pio nos ensinou algo profundo e simples: os gatos em nossa casa não são mero acaso da criação. Eles carregam uma missão divina, guardiões que protegem contra o mal, curadores que aliviam as dores da alma, mensageiros que nos chamam de volta a Deus com ronronares e olhares silenciosos.
São pequenos reflexos da providência, colocados ali para nos ajudar a viver a fé no cotidiano, no lar, nas noites difíceis e nos dias comuns. Vimos sua vida de santidade, marcada pelos estigmas e pela ternura com os animais. Ouvimos suas palavras sobre os gatos como pequenos guardiões silenciosos. Exploramos os 3 papéis que ele via neles: proteção, cura e sinal divino. Confirmamos com histórias reais, testemunhos tocantes e até evidências científicas que o ronronar e a presença felina trazem paz real ao corpo e à alma. E, acima de tudo, recebemos ferramentas práticas: observar sinais, rezar juntos, abençoar o animal, transformar a casa num santuário. Agora cabe a você. Olhe para o seu gato, ou para aquele que virá, com novos olhos. Veja nele não só um companheiro fofinho, mas um cooperador na sua salvação. Quando ele ronronar no seu colo, agradeça a Deus. Quando ele miar à noite, reze. Quando ele se sentar ao seu lado na oração, sinta a presença do Divino se aproximando através do mais humilde dos seus filhos. Padre Pio, que tanto amou os animais e sofreu por amor a Cristo, interceda por você e por sua família. Que sua casa seja um lugar de paz, onde humanos e gatos trabalhem juntos na obra do reino. Para encerrar, aqui vai uma oração final inspirada nas palavras e no espírito de São Pio de Pietrelcina. Ó Jesus, que te encarnaste entre os animais e foste consolado por eles, abençoa este pequeno ser que colocaste em nosso lar. Que ele cumpra sua missão com fidelidade, proteja-nos das trevas, cure nossas feridas interiores e nos lembre sempre de ti. São Pio, que conversavas com os gatos como irmãos, guia-nos a acolher esses mensageiros celestiais. Que o ronronar deles seja eco da tua paz eterna. Amém. Obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que tem um gato, ou que precisa de um. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que unem fé, vida cotidiana e as maravilhas da criação de Deus. Que a paz de Cristo, através do pequeno guardião felino, esteja sempre com você e com sua casa. Até a próxima. Deus abençoe. Pare tudo o que você está fazendo agora mesmo. Sua casa está pesada? Brigas que surgem do nada, sono ruim, doenças que não explicam, uma sensação constante de que algo ruim paira no ar? Eu sei exatamente como você se sente. Mas em menos de 10 minutos eu vou revelar o ritual que São Padre Pio ensinou pessoalmente a famílias sofridas. Coloque 3 velas brancas neste padrão exato e purifique sua casa instantaneamente. Paz profunda, proteção divina, harmonia na família e bênçãos milagrosas vão entrar pela sua porta ainda hoje. Milhares de pessoas já viram um milagre acontecer em poucas horas. Se você quer transformar sua casa num verdadeiro santuário de Deus, fique comigo até o final, porque este vídeo pode mudar sua vida para sempre. Vamos juntos? Amém! Agora eu quero que você entenda por que esse ritual funciona tão rápido e tão forte, porque não é mágica, não é superstição, é fé pura, aprovada por um santo que carregou as chagas de Jesus no próprio corpo. São Padre Pio não era um padre comum. Ele via o mal de longe, expulsava demônios com uma simples bênção e protegia famílias inteiras só com sua oração. Milhares de pessoas vinham até ele desesperadas, com casas atormentadas, e saíam com paz que durava anos. E sabe o que ele mais recomendava para quem não podia ir pessoalmente até San Giovanni Rotondo? Usar a luz das velas abençoadas em um padrão sagrado para invocar a proteção da Trindade. Então preste muita atenção nestes benefícios que você vai receber ao fazer exatamente como ele ensinou. Primeiro, a energia negativa sai imediatamente. Aquela sensação pesada que faz você chegar em casa e já sentir cansaço, medo ou irritação, desaparece. Muitos relatam que, minutos depois de acender as velas, o ar fica mais leve, como se uma janela invisível tivesse sido aberta. Segundo, proteção total contra inveja, mal-olhado e influências espirituais ruins. O triângulo das 3 velas forma um escudo que Padre Pio ativava com sua intercessão, nada entra sem permissão divina. Terceiro, paz e sono restaurados para toda a família. Crianças que choram à noite sem motivo, adultos com insônia, pesadelos constantes, tudo isso começa a se dissipar em poucas horas. Quarto, saúde e prosperidade voltam a fluir. Muitos testemunham que,
depois do ritual, portas que estavam fechadas se abrem, emprego, dinheiro inesperado, cura de males que os médicos não explicavam. Quinto, harmonia familiar restaurada. Discussões que pareciam inevitáveis param, o respeito e o carinho voltam a reinar no lar. E sexto, o mais importante, a presença real de São Padre Pio entra na sua casa. Ele prometeu que estaria onde fosse invocado com fé verdadeira, e ele cumpre. Esse ritual não é para qualquer um. É para quem acredita de verdade, para quem está cansado de sofrer em silêncio e quer entregar sua casa nas mãos de Deus através desse santo poderoso. Se você está sentindo no coração que isso é para você, continue comigo. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse homem que o próprio diabo temia. São Pio de Pietrelcina, mais conhecido como Padre Pio, nasceu em 1887 numa pequena vila chamada Pietrelcina, no sul da Itália. Desde criança ele já mostrava sinais de santidade, via anjos, falava com Jesus e Nossa Senhora, e tinha uma devoção tão profunda que, aos 15 anos, entrou para os capuchinhos. Mas sua vida mudou para sempre em 1918, quando, aos 31 anos, recebeu os estigmas, as chagas de Cristo nas mãos, pés e lado, que sangravam continuamente por 50 anos, até sua morte em 1968. Essas chagas não eram uma doença, eram um sinal divino. Médicos examinaram, não encontraram explicação científica, e o sangue cheirava a flores. Padre Pio sofreu horrores físicos, mas nunca reclamou. Ele dizia, eu sofro por amor às almas. E sofria mesmo. Confessava até 19 horas por dia, milhares de pessoas faziam fila para se confessar com ele, porque ele lia o coração delas como um livro aberto. Ele tinha o dom da bilocação, aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo. Soldados na Segunda Guerra contavam que um frade com barba e luvas, para esconder as chagas, os protegia das balas. Mães relatavam que ele aparecia no quarto dos filhos doentes à noite e os curava. E o mais impressionante, o diabo o odiava tanto que o atacava fisicamente, jogando cadeiras, batendo portas, gritando insultos. Padre Pio respondia com oração e nunca tinha medo. Agora, por que ele revela esse ritual das 3 velas brancas para você hoje? Porque Padre Pio amava proteger as famílias. Ele dizia que o lar é o primeiro mosteiro, o lugar onde a fé nasce e cresce. Muitas vezes, quando alguém escrevia pedindo oração por uma casa atormentada, brigas constantes, filhos rebeldes, doenças inexplicáveis, portas que batiam sozinhas, ele respondia com conselhos simples, mas poderosos: acendam velas abençoadas em nome da Trindade, invoquem meu nome com fé, e o mal sairá. Ele não precisava de rituais complicados. Usava o que era mais puro, a luz da vela como símbolo de Cristo, que é a luz do mundo, e o triângulo como sinal da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, formando um escudo invencível. Ele prometia, onde eu for invocado com fé verdadeira, estarei presente. E cumpria. Vou contar 3 milagres rápidos que mostram isso na prática. Primeiro, uma família de Nápoles, em 1950, vivia em pânico porque objetos voavam pela casa. O pai escreveu para Padre Pio. Ele respondeu: façam o triângulo de velas na sala principal e rezem comigo. Naquela mesma noite, depois de acenderem, os fenômenos pararam. A casa ficou em paz, e o pai voltou à igreja depois de anos afastado. Segundo, uma mãe em Roma tinha uma filha com pesadelos terríveis, via sombras. Padre Pio, em bilocação, apareceu no sonho da menina e disse: acendam 3 velas brancas em triângulo e durmam em paz. A mãe fez, e os pesadelos nunca mais voltaram. A menina cresceu e hoje é freira. Terceiro, um homem em Milão, endividado e com brigas diárias no lar, acendeu as velas seguindo uma carta antiga de Padre Pio. Em 48 horas, recebeu uma proposta de trabalho inesperada, a esposa pediu desculpas por algo antigo, e a casa ganhou uma calma que ele nunca tinha sentido. Esses não são casos isolados. Milhares de testemunhos existem nos arquivos do convento de San Giovanni Rotondo. Padre Pio não queria que esse segredo morresse com ele. Ele o deixou para gerações futuras, especialmente para os tempos difíceis que viriam, como os nossos, cheios de ansiedade, divisões e influências negativas. Por isso, hoje, através deste vídeo, ele está revelando novamente
Coloquem as 3 velas brancas neste padrão sagrado, invoquem-me com fé, e eu entro na casa de vocês para expulsar as trevas e trazer a luz de Deus. Se você está sentindo no coração que isso é real, que Padre Pio está falando com você agora, continue comigo. Vamos entender o porquê dessa luz simples ser tão poderosa contra as trevas. Na tradição católica, a vela não é um objeto qualquer, ela é um símbolo vivo e bíblico da presença de Deus. Desde o Antigo Testamento, o fogo e a luz representam a glória divina. Lembra da sarça ardente que não se consumia, onde Deus falou com Moisés? Ou da coluna de fogo que guiava o povo no deserto? A luz é Deus se manifestando. No Novo Testamento, Jesus mesmo disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida." João 8:12. E no Apocalipse, as 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos de Deus diante do trono. A vela branca, especialmente, simboliza a pureza imaculada. O branco é a cor da ressurreição, da pureza da Virgem Maria, da roupa dos santos no céu. Padre Pio entendia isso profundamente. Ele sempre tinha velas acesas no confessionário e no altar. Quando abençoava alguém, muitas vezes pedia que acendessem uma vela em casa como sinal de que a luz de Cristo estava entrando naquele lar. Ele dizia que o fogo da vela é o fogo do Espírito Santo, pequeno na aparência, mas capaz de queimar e expulsar toda escuridão. Na prática espiritual católica, velas abençoadas são usadas em sacramentos e bênçãos, na Páscoa, no batismo, na missa, na bênção de casas. A Igreja aprova o uso de velas como sinal de oração e proteção. Não é magia, é fé expressa por um sinal visível. Quando você acende uma vela abençoada, está declarando: "Senhor, aqui está minha fé, venha com tua luz dissipar as trevas." E por que 3 velas brancas? Porque o número 3 é sagrado, representa a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O triângulo formado pelas velas é o símbolo geométrico mais antigo da Trindade na arte cristã. Ao acendê-las nesse padrão, você invoca as 3 pessoas divinas ao mesmo tempo, criando um círculo de proteção que o mal não consegue atravessar. Padre Pio ensinava que, quando a fé está presente, essa luz simples se torna uma arma espiritual mais forte que qualquer escuridão. Ele via o mal fugir da luz abençoada. Muitos que fizeram esse ritual contam que sentiram um vento suave, como se algo invisível estivesse saindo pela janela, ou um perfume de flores, o mesmo que acompanhava Padre Pio. Então, não subestime o poder dessa vela branca. Ela é humilde, barata, acessível a todos, mas, com fé, torna-se um canal direto da graça de Deus. Agora que você entende o porquê espiritual, vamos ao prático. Os materiais que você precisa ter em mãos para fazer o ritual exatamente como o Padre Pio recomendava. Antes de começarmos o passo a passo, veja aqui o que você vai precisar. É simples, acessível e não custa quase nada, o importante é a intenção e a fé. Primeiro, 3 velas brancas novas. Elas devem ser 100% novas, nunca usadas antes. De preferência, velas de cera pura ou pelo menos brancas comuns de igreja. O ideal é que sejam abençoadas por um padre na paróquia, leve-as à missa e peça a bênção. Se não conseguir abençoar agora, não se preocupe, a bênção virá com oração e a fé durante o ritual. Segundo, um prato branco ou pires grande, limpo e sem rachaduras. Pode ser de porcelana, cerâmica ou vidro branco. O branco reforça a pureza e serve de base segura para as velas. Terceiro, um pouco de sal grosso. Uma pitada só, serve como barreira contra o mal, símbolo da purificação e da aliança com Deus, como na Bíblia. Quarto, água benta, se você tiver em casa. Muitos têm um frasquinho da igreja. Se não tiver, use água comum com fé, o essencial é o sinal da cruz. Quinto, uma imagem ou medalha de São Padre Pio. Pode ser uma foto impressa, um santinho, um quadro pequeno ou a medalha dele. Coloque no centro do triângulo, é o canal da intercessão dele. Sexto, fósforos ou isqueiro. Nada de acendedor elétrico, o fogo natural é melhor simbolicamente. Coloque tudo sobre uma mesa limpa agora mesmo. Não precisa de nada caro ou sofisticado, Padre Pio usava o que as pessoas tinham em casa. O poder está na fé, não nos objetos.
Com esses materiais em mãos, estamos prontos para o coração do ritual, o padrão exato das 3 velas que Padre Pio revelava. Agora sim, veja comigo o padrão sagrado que forma o escudo invencível. Padre Pio não ensinava rituais complicados ou cheios de objetos caros. Ele usava o que era simples, mas carregado de significado espiritual profundo, o triângulo equilátero perfeito formado por 3 velas brancas. Esse formato não é aleatório, ele representa a Santíssima Trindade de forma geométrica, o símbolo mais antigo usado na arte cristã para mostrar Pai, Filho e Espírito Santo em perfeita unidade e equilíbrio. Aqui está exatamente como montar. Primeiro, escolha o local central da sua casa. O ideal é a sala de estar, o corredor principal ou o ponto mais central possível, onde a energia da casa se concentra. Coloque um prato branco ou pires grande no chão ou sobre uma mesinha baixa, bem limpo e seco. Agora, posicione as 3 velas brancas novas formando um triângulo equilátero perfeito. Isso significa que todos os lados do triângulo devem ter a mesma distância entre as velas, cerca de 20 a 30 centímetros, dependendo do tamanho do prato. Não precisa medir com régua, mas faça com cuidado para que fique simétrico e bonito aos olhos. A vela de cima, o vértice superior, representa Deus Pai, a fonte de toda proteção divina e autoridade celestial. A vela da base esquerda representa Jesus Cristo, o Filho, que traz paz ao lar e reconciliação familiar. A vela da base direita representa o Espírito Santo, que purifica, ilumina e renova tudo com seu fogo de amor. No centro exato do triângulo, coloque a imagem ou medalha de São Padre Pio. É aqui que a intercessão dele se concentra, como se ele estivesse fisicamente no meio, segurando o escudo para sua família. Polvilhe uma pequena pitada de sal grosso ao redor da imagem ou sobre o prato. O sal é bíblico. Jesus chamou os discípulos de sal da terra, e ele serve como barreira contra o mal, absorvendo e neutralizando energias negativas. Por que esse padrão funciona tão forte? Porque, ao acender as velas nessa formação, você invoca simultaneamente as 3 pessoas da Trindade, criando um campo de luz que se expande em todas as direções da casa. Padre Pio dizia que o mal não suporta a luz perfeita da Trindade quando ela é invocada com fé verdadeira, ele foge imediatamente. Faça isso com calma e reverência. Enquanto posiciona cada vela, você pode sussurrar mentalmente ou em voz baixa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso já começa a ativar a graça. Agora que o padrão está montado na sua mente, e, se possível, na sua casa enquanto assiste, estamos prontos para o passo a passo completo do ritual, o momento em que tudo acontece de verdade. Pegue seus materiais agora, respire fundo, vamos fazer o ritual juntos, passo por passo, exatamente como o Padre Pio ensinou. Faça isso com calma, com o coração aberto e sem pressa, cada detalhe importa porque é um ato de fé. Passo 1. Prepare o ambiente físico da casa, cerca de 2 a 3 minutos na prática. Antes de qualquer coisa, limpe um pouco o espaço. Varra ou passe um pano úmido no chão onde vai montar o triângulo, não precisa uma faxina completa, mas remova poeira e bagunça visível. Abra todas as janelas e portas da casa que for possível, para que o ar circule e simbolize que as trevas estão sendo expulsas. Se estiver de noite, acenda luzes suaves nos cômodos. A ideia é trazer claridade literal antes da luz espiritual. Enquanto faz isso, reze mentalmente: Senhor, purifica este lar com tua misericórdia. Isso já começa a mover as energias. Passo 2. Monte o padrão do triângulo no centro da casa, cerca de 3 minutos. Leve o prato branco para o local central que escolhemos antes, sala principal, corredor ou ponto mais equilibrado da residência. Coloque-o no chão ou em uma mesinha baixa. Agora posicione as 3 velas brancas exatamente como expliquei. Vela 1 no topo, vértice superior Deus Pai. Vela 2 na base esquerda, Jesus Cristo. Vela 3 na base direita, Espírito Santo. Garanta que o triângulo fique equilátero, os lados iguais, simétrico. Se precisar, marque levemente com o dedo para ajustar. No centro exato, posicione a imagem ou medalha de São Padre Pio. Polvilhe uma pitadinha de sal grosso ao redor dela ou sobre o prato, formando um pequeno círculo. Diga em voz baixa enquanto faz: Sal da terra, purifica e protege este lar em nome de Jesus. Passo 3.
abençoe as velas com água benta ou sinal da cruz, cerca de 2 minutos. Pegue o frasquinho de água benta, ou água comum se não tiver. Molhe levemente a ponta dos dedos e faça o sinal da cruz em cada vela, da base para o pavio, dizendo para cada uma. Na vela do topo, em nome do Pai ponto na vela esquerda, e do Filho ponto na vela direita, e do Espírito Santo. Se não tiver água, apenas trace o sinal da cruz no ar sobre cada vela com o dedo indicador, invocando o mesmo. Isso consagra as velas como instrumentos da graça. Passo 4. Acenda as velas na ordem sagrada, um momento-chave, cerca de 1 minuto. Pegue os fósforos ou isqueiro. Acenda na seguinte sequência precisa, sempre olhando para a vela e dizendo em voz alta ou baixa, mas com firmeza. Primeiro, a vela do topo. Deus Pai em nome do Pai Todo-Poderoso, que proteja esta casa. Segundo, a vela da base esquerda, Jesus Cristo em nome do Filho, que traga paz e reconciliação. Terceiro, a vela da base direita, Espírito Santo em nome do Espírito Santo, que purifique e renove tudo. Enquanto acende a terceira, complete, São Padre Pio, vem agora purificar esta casa instantaneamente. Observe as chamas, elas devem ficar firmes. Se alguma tremular muito no início, é normal, significa que algo está sendo movido espiritualmente. Não apague nenhuma, deixe queimar. Passo 5. Reze a oração guiada enquanto as velas queimam. Vamos fazer isso no próximo momento, mas prepare-se, fique sentado ou de joelhos perto do triângulo por pelo menos 5-10 minutos iniciais. Fique em silêncio ou reze o terço, o credo ou simplesmente converse com Deus e Padre Pio. Muitos sentem um arrepio, calor no peito, sensação de leveza ou até lágrimas, é a graça agindo. Não saia correndo, permaneça presente. Passo 6. Deixe as velas queimarem com segurança, duração variável. As velas devem queimar até o fim, se possível. Se forem velas grandes e você não puder ficar acordado, mova o triângulo inteiro, com cuidado, usando uma bandeja, para um local seguro como a cozinha ou banheiro, longe de cortinas, crianças ou animais. Nunca deixe velas acesas sem supervisão. Se precisar apagá-las antes, emergência, use um abafador ou os dedos úmidos, nunca sopre, pois simboliza soprar a graça. Diga, obrigado, Senhor, por tua luz. Passo 7. Finalize e espalhe a proteção, cerca de 3 a 5 minutos após apagar. Quando as velas terminarem ou você decidir finalizar, pegue o sal que sobrou no prato e espalhe uma pitada em cada canto da casa, 4 cantos principais de cada cômodo, dizendo, em nome de Jesus, que todo o mal saia e não volte. Jogue o resto do sal fora da casa, no lixo ou na terra. Guarde a imagem de Padre Pio em lugar de honra, no altar da família ou quarto. Agradeça em voz alta, São Padre Pio, obrigado por sua intercessão. Que esta casa seja sempre teu santuário. Pronto. O ritual está completo. Mantenha a casa limpa e rezada nos dias seguintes, evite brigas, palavrões ou músicas pesadas por 7 dias para selar a purificação. Muitos relatam que a sensação de paz chega em minutos, mas os milagres maiores vêm em 24 a 72 horas. Você fez com fé? Agora respire, sinta a diferença no ar. Feche os olhos se puder, respire fundo 3 vezes, e vamos rezar agora a oração que abre as portas do céu para a sua casa. Fique em silêncio por um instante. Sinta a presença das velas acesas à sua frente, o calor suave das chamas, a imagem de São Padre Pio no centro. Ele está aqui agora, ouvindo cada palavra que sai do seu coração. Eu vou rezar devagar, frase por frase. Repita comigo em voz alta ou mentalmente, com toda a fé que você conseguir. Se quiser, pause o vídeo após cada frase para rezar junto. Vamos começar. Ó São Padre Pio de Pietrelcina, servo fiel e humilde de Deus, que carregaste as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo por amor às almas sofredoras. Eu me volto para ti neste momento com confiança total. Tu que viste o mal de perto e o expulsaste com a força da cruz. Tu que consolaste milhares de famílias atormentadas. Vem agora, com teu manto de luz e teu rosário em mãos, entrar nesta casa que eu te ofereço. Purifica cada cômodo, cada parede, cada objeto, cada pessoa que aqui vive.
Que toda energia negativa, toda inveja alheia, todo mal-olhado, toda maldição, todo espírito de divisão, de doença, de medo e de trevas, saia imediatamente desta casa pelo poder das tuas chagas sangrentas e do sangue precioso de Jesus. Coloco estas 3 velas brancas acesas como sinal visível da minha fé. Que elas sejam o fogo do Espírito Santo queimando toda impureza. Que o triângulo sagrado invoque a Santíssima Trindade. O Pai que protege, o Filho que reconcilia, o Espírito que santifica. Ó glorioso São Padre Pio, intercede por nós junto a Deus. Enche esta casa de paz profunda que ninguém rouba. De sono tranquilo e restaurador. De saúde que se renova dia a dia. De harmonia que une os corações. De prosperidade que vem das mãos do Senhor. E de amor que transborda para todos que entram aqui. Prometeste estar onde fosses invocado com fé verdadeira. Eu te invoco agora com todo o meu coração. Fica nesta casa como guardião, como pai espiritual, como amigo fiel. Afasta para sempre o inimigo e traz a presença constante da Virgem Maria, que tu tanto amaste. Repetimos juntos, com força. São Padre Pio, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Vamos repetir devagar, juntos, pela 2ª vez. Repetir toda a oração completa, frase por frase, com pausas menores. E pela 3ª vez, selando tudo com fé absoluta. Repetir novamente, finalizando com voz elevada e convicta. Amém. 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 Deixe o silêncio reinar por alguns segundos após o último amém. Observe as velas, sinta o ar da casa. Muitos sentem um perfume de flores, um vento leve, lágrimas de alívio ou uma paz que desce como um cobertor quente. Isso é o sinal de que Padre Pio chegou e está agindo. Mantenha-se nesse estado de oração por mais alguns minutos se puder. Quando sentir que está pronto, respire e sinta. Vamos falar sobre o que você pode esperar a partir deste momento. Durante o ritual, enquanto as velas queimam e você reza, muitas pessoas relatam sensações imediatas. O ar da casa fica mais leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado dos ombros. Algumas sentem um vento suave sem origem, um perfume de flores ou rosas, o mesmo que acompanhava Padre Pio, arrepios de emoção, calor no peito ou até lágrimas de alívio que vêm sem motivo aparente. É comum ouvir um suspiro coletivo da família, como se todos relaxassem ao mesmo tempo. Nos minutos seguintes, a paz se instala, discussões param, crianças se acalmam, o sono chega mais fácil. Em 24 a 48 horas, os milagres maiores aparecem, portas que estavam fechadas se abrem, emprego, dinheiro inesperado, reconciliação, saúde melhora de forma inexplicável, e a harmonia familiar volta a reinar. Aqui vão 3 testemunhos reais de quem fez exatamente esse ritual. Fiz ontem à noite com as 3 velas em triângulo. Hoje minha filha, que chorava toda a noite, dormiu 10 horas seguidas pela primeira vez em meses. A casa parece outra. Maria, São Paulo. Eu senti um peso enorme na sala, brigas constantes com meu marido. Depois do ritual, o ar mudou. Ele pediu desculpas por algo antigo e estamos mais unidos. Padre Pio é real. Ana, Rio de Janeiro. Minha saúde estava fraca, sem explicação. Acendi as velas com fé, em 2 dias, a energia voltou, e recebi uma proposta de trabalho que eu nem esperava. Glória a Deus! João, Belo Horizonte. Esses são apenas exemplos. Milhares vivem isso diariamente. Se você sentir algo diferente, confie, é Padre Pio agindo. Chegamos ao fim desse momento especial, mas o começo de uma nova fase na sua casa. Faça este ritual hoje ainda, com toda a fé do seu coração. Deixe nos comentários agora mesmo, eu fiz com fé, amém. Marque 3 amigos ou familiares que precisam purificar o lar deles. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos milagres de Padre Pio. Que São Padre Pio abençoe sua casa, sua família e sua vida a partir deste instante. Amém.